Podem se assentar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Abramos nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 13. O último capítulo desta epístola, mas não ainda a última mensagem. 2 Coríntios, capítulo 13. Eu farei a leitura ainda no capítulo 12, a partir do versículo 19, e lerei até o versículo 10 do capítulo 13. Entretanto, a nossa mensagem será apenas nos 4 primeiros versículos do capítulo 13 de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 13, capítulo 12, a partir do versículo 19, será a leitura até o versículo 10 do capítulo 13, e o sermão baseado nos 4 primeiros versículos do capítulo 13. Assim diz a palavra da salvação. Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Essa é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente, e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei, posto que buscais prova de que, em mim, Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isso é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar o rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para a edificação e não para destruir. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essa maravilhosa epístola. Epístola essa que temos estudado já há algum tempo, e que já falou muito aos nossos corações, falará hoje ainda e nos próximos sermões, nós assim te rogamos. Portanto, ó Deus, abra os nossos corações mais uma vez nessa noite, os nossos ouvidos, prepara as nossas mentes, tira qualquer desatenção, qualquer desejo de estarmos em outro lugar e não aqui, porque nós precisamos ouvir essa palavra. O Senhor não nos trouxe aqui por acaso. O nosso coração, ó Deus, tem muitas vezes se desviado de Ti,
Por mais que nós não queiramos isso, essa é a nossa luta. No processo de santificação, nós somos tentados diariamente a preferirmos as coisas do mundo e não ao Senhor. Nós somos tentados, ó Deus, a sermos como Ló, como ouvimos mais uma vez nessa manhã, e não como Abraão, não como teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que sim, cumpriu toda a tua vontade, sem errar, sem pecar. E por isso nessa noite nós confiamos que a sua justiça, mais uma vez, é transferida a nós de forma graciosa. Obrigado, ó Deus, pela tua justificação. Obrigado pela nossa adoção em Cristo Jesus. O Senhor é o nosso Pai. E nessa noite nós somos lembrados que, como Pai, o Senhor disciplina aqueles a quem o Senhor ama. Nós não somos bastardos. Louvado seja o teu nome por isso. E que esses primeiros versículos do capítulo derradeiro de 2 Coríntios possam nos mostrar exatamente onde está o poder verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. O poder e o único poder que é capaz de salvar pecadores de seus pecados e do cativeiro de Satanás. Faça isso mais uma vez nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. E pelo poder do teu Santo Espírito é que nós oramos. Amém. Amém. Se você acompanhou as Olimpíadas do Rio de Janeiro, principalmente a primeira semana dos Jogos Olímpicos, você deve ter aprendido um pouco mais o hino norte-americano. Tocou diversas vezes, porque eles foram mais uma vez bem-sucedidos em ganhar várias medalhas de ouro. E sem dúvida alguma, nas provas de natação, eles foram até além do esperado. Os críticos todos esperavam, por exemplo, que a própria Austrália daria uma competição maior aos Estados Unidos. E mais uma vez, nós percebemos o quanto aquele time de nadadores é poderoso, pelo menos em ganhar medalhas de ouro ou de qualquer outro valor. Você observou ali não apenas Michael Phelps e toda a sua grandeza de fato, mas você viu, por exemplo, uma estreante, a Katie Ledeck, nadando os 800 metros, acabando completamente com o recorde mundial, a ponto de parecer nadar sozinha na piscina. Tamanha era a distância, a diferença entre a segunda colocada, nem na câmera ela aparecia. E nós temos vários outros exemplos para mostrar mais uma vez o quanto esses atletas são, humanamente falando, poderosos, poderosíssimos, considerados até às vezes semideuses. Mas a equipe de natação esse ano sofreu um baque muito grande. A maioria de vocês aqui deve saber disso. Quando 4 nadadores que supostamente foram assaltados no Rio de Janeiro foram agora pegos na mentira, e 2 deles passaram por uma vergonha tremenda. Já estavam no avião voltando para os Estados Unidos, foram tirados dali pela justiça para prestar depoimento e servir como testemunhas para comprovar que de fato o assalto nunca acontecera e que tudo não passara de uma grande invenção. E ontem à noite, se você esperou até o finzinho do Jornal Nacional, uma edição especial onde o principal mentiroso, o principal nadador que inventou a história, Ryan Lochte, deu uma entrevista exclusiva para um repórter. E o repórter o instigou, o repórter de uma certa maneira o exortou, e ele de modo algum admitiu que havia mentido. Pediu desculpas, falou que se lamentava, admitiu imaturidade, mas não confessou o seu pecado. E nós brasileiros ainda guardamos justiça. Nós torcemos para que a justiça ali no Rio de Janeiro traga esse rapaz para o Brasil, para que ele então deponha e sofra as punições devidas da sua imaturidade e de fato atitudes erradas. Nós ficamos felizes em saber que um dos nadadores precisou pagar R$35 mil por causa do que ele fez como multa, e esse dinheiro foi doado para uma instituição que ajuda pessoas necessitadas
nos esportes. Os promotores acharam que 35 mil reais era muito pouco e exigem agora uma quantia de 150 mil reais. E mais uma vez, nós queremos ver sim a justiça sendo feita. E é exatamente isso que Paulo está mostrando para os coríntios aqui agora. Como, ao chegar mais uma vez naquela cidade para visitá-los, a justiça será feita. E é interessante que quando nós olhamos para o pecado ou para o crime dos outros, nós exigimos justiça. Mas quando o pecado é nosso, quando o crime é nosso, nós tentamos escapar das garras dessa mesma justiça. Vejam então como os primeiros versículos do capítulo 13 de 2 Coríntios vão nos mostrar que a maturidade espiritual vem necessariamente pela confrontação de pecado pelo poder de Deus. Confrontação de pecado é uma das coisas mais difíceis de se fazer dentro da vida cristã. Não apenas as autoridades instituídas em relação àqueles que são seus subordinados, mas até mesmo entre iguais. Você sabe disso. Você sabe o quanto é difícil confrontar o pecado do irmão e o quanto é difícil que você seja confrontado com o pecado. É por isso que nós preferimos varrer para debaixo do tapete os pecados. É por isso que nós preferimos fazer vistas grossas aos pecados dentro da igreja, dentro das nossas famílias. Nós sabemos que coisas estão erradas, mas nós não tratamos de acordo com a justiça que nós tanto exigimos dos outros, mas não necessariamente de nós mesmos. A maturidade espiritual que faltava a essa igreja aqui, que certamente ainda falta a nós hoje, vem necessariamente pela confrontação de pecado pelo poder de Deus. O primeiro ponto está aqui no versículo 1. O aviso da confrontação, Paulo prepara, ele na verdade já está preparando alguns capítulos aqui para essa terceira visita, que seria mais uma visita de confrontação. O segundo ponto está aqui no versículo 2, quando nós vemos a realidade da confrontação. Não é da boca para fora, não é uma mera ameaça. E finalmente nos versículos 3 e 4, nós vemos o poder da confrontação. Onde está esse poder? A ilustração da introdução nos faz perguntar o que é poder de fato. Exterminar recordes, ser o maior medalhista de todos os tempos, ou ter uma atitude de hombridade e admitir um erro e confessar um pecado. Nós veremos então que Paulo nos ensina aqui que na confrontação do pecado há o verdadeiro poder de Deus para o amadurecimento de seus filhos. Leamos mais uma vez o versículo 1 de 2 Coríntios 13, e aqui nós vemos então o aviso da confrontação. Paulo diz: esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Meus irmãos, eu fiz a leitura a partir do versículo 19, de 2 Coríntios 12, justamente para nos mostrar o contexto aqui. Paulo estava falando como um pai que desejava ardentemente ver seus filhos no caminho correto, e que, caso estivessem no caminho errado, se arrependessem e voltassem a esse caminho correto. E ele, como pai aqui e pastor daquela igreja, promete então visitá-los uma terceira vez, só que agora para cumprir tudo aquilo que ele estava dizendo que ia fazer. A terceira vez aqui nos lembra então que houve pelo menos 2 vezes em que Paulo já estivera naquela igreja. A primeira foi uma maravilha. A primeira está relatada para nós lá em Atos capítulo 18, foi a plantação da igreja. Foi o trabalho ministerial de Paulo, iniciando aquele trabalho, o Espírito Santo abençoando demais e fazendo aquela igreja crescer naquele pouco espaço de tempo em que Paulo esteve ali. Mas Paulo planta a igreja, ele precisa ir para outros lugares agora, e ele fica sabendo que a igreja de Corinto, infelizmente, estava se desviando.
Então ele faz uma segunda visita. Como um pastor plantador, ele também era um pastor mantenedor daquela igreja. E ele vai ali, e essa segunda visita não é nada boa. Ele confronta os coríntios e os seus pecados, mas os coríntios não recebem com submissão a confrontação de Paulo. Ele sai ali daquela igreja rechaçado pelos coríntios. E isso, sem dúvida alguma, é relatado por ele diversas vezes aqui nessa epístola, como nós já vimos em vários sermões. Mas Paulo não desiste, nós vimos isso. Paulo não considera Corinto uma falsa igreja, pelo contrário, ele está disposto a ir pela terceira vez, e agora ele vai fazer aquilo que na segunda visita ficou apenas em palavra. Agora ele praticaria sem dúvida alguma a disciplina eclesiástica, manifestando a justiça de Deus sobre aquela igreja. Ele faria se cumprir todas as punições necessárias para o amadurecimento da igreja, para a santificação da igreja, para a glória de Deus Pai, e sim, para trazer aqueles pecadores que, quando se arrependessem, poderiam então voltar à comunhão dos irmãos. Meus irmãos, um princípio maravilhoso aqui é exatamente aquele de remir o tempo. Nós devemos louvar a Deus nessa noite, porque Ele é um Deus longânimo, Ele é um Deus paciente, Ele é um Deus que vai nos dando avisos. Ele é um Deus que nessa manhã nos foi lembrado, deu um aviso inclusive para Ló, o que ele estava prestes a fazer com Sodoma e Gomorra, caso eles não se arrependessem. Fez com que eles fossem punidos uma primeira vez, e Ló, ao invés de aprender a lição, ele continua em Sodoma e Gomorra, e ele vai, juntamente com a sua família, sofrer as consequências de não atentar para essa advertência. Nós olhamos então para quantas vezes o Senhor Deus, por meio de sua palavra, no poder de seu Santo Espírito, já nos avisou, já nos advertiu: não vá por esse caminho, eu conheço o seu coração, enquanto os outros não conhecem o seu pecado, eu conheço, arrependa-se, deixe, abandone o seu pecado, volte-se para mim. É isso que nós fazemos aqui domingo após domingo, mas a igreja insiste em vários aspectos em continuar no seu orgulho, na sua soberba, na sua teimosia, naquele pecado. E nós não aprendemos a remir o tempo, nós não aprendemos que o tempo, uma hora, vai acabar de fato. O tempo dos coríntios está acabando. Paulo está se encaminhando para lá, ele está dizendo: eu vou chegar, e quando eu chegar, a situação vai ser diferente. Meus irmãos, não sejam como os seminaristas, que recebem na primeira semana de aula as datas dos trabalhos que eles precisam entregar. O que acontece na data do trabalho? Professor, por favor, me dê mais tempo. Eles sabem o dia que eles vão ter que pregar. O que acontece no dia, na semana da pregação? Pastor, é porque não deu tempo, me dá mais uma semana. É claro que isso não acontece apenas com o seminarista, mas com todos nós, que deixamos sempre para a última hora aquilo que nós deveríamos e poderíamos ter feito antes. E se isso é importante num trabalho de escola, se isso é importante numa data de entrega de algo no trabalho, principalmente, é importante ainda mais no que diz respeito ao nosso arrependimento. O arrependimento é agora, não é amanhã. O arrependimento é para ontem, não é para a semana que vem. É isso que Paulo está dizendo aqui para eles. É por isso que o aviso deve ser recebido com essa bênção do tempo. O tempo que está assim correndo, e que não só para os coríntios, mas para toda a humanidade, vai chegar quando nós menos esperamos. Se nós achamos aqui uma situação terrível, o que aconteceria quando Paulo chegasse ali e ele encontrasse aquela igreja ainda sem arrependimento? Quanto mais
Nós deveríamos ficar desesperados em saber que um dia Jesus Cristo de fato irá voltar. E a Bíblia é muito clara. Ele vem como um ladrão. Ele pode chegar a qualquer momento. Não é uma ameaça da boca para fora. Não é apenas para nos deixar assustados. É porque é a realidade. Ele vai chegar para que nós possamos prestar contas das nossas vidas. E quando Ele chegar, como é que nós vamos estar? Quando o próprio Cristo diz: será que quando o Filho do Homem voltar, Ele encontrará fé na terra? Parece muitas vezes que nós estamos mais preocupados com a nossa vida cotidiana cheia de pecados do que realmente pararmos, darmos um tempo, analisarmos as nossas vidas, para que nós vejamos exatamente em quais áreas nós precisamos ainda nos arrependermos, sermos confrontados com o pecado, ou talvez até mesmo confrontarmos outros com o pecado. Paulo aqui não está apenas avisando à frente ou adiante do tempo, mas ele traz uma expressão maravilhosa que, em resumo, traz para nós a ideia da disciplina eclesiástica. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Paulo está tirando isso lá de Deuteronômio 19. Paulo está tirando isso lá do princípio veterotestamentário, de como deveria funcionar a justiça de fato. Não é apenas um magistrado civil que deve decidir as coisas. Isso inevitavelmente acabaria em absolutismo ou arbitrariedade. Mas é extremamente necessário que testemunhas, então, verdadeiras, justifiquem uma punição ou até mesmo a inocência de alguém. Um princípio claríssimo. Um princípio que não é da justiça humana e que a igreja toma emprestado. Não, um princípio do alto sublime trono de Deus, que aí sim a justiça civil faz uso, porque sabe que do contrário não procederia justamente. Um princípio tão claro que para nós então na nova aliança é aplicado exatamente diante daquilo que nós chamamos de tribunais eclesiásticos, disciplina dentro da igreja. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 18. Nós deveríamos nesse momento pensar assim: ah não, pastor, Mateus 18 de novo? Isso já está velho. Isso eu sei de cor e salteado. E o problema é exatamente esse. Nós já ouvimos falar sobre Mateus 18 há anos. E o problema é que nós não praticamos. Mateus 18 é tão fácil de entender, mas tão fácil, que você não precisa de um curso de seminário para entendê-lo e para praticá-lo. Mas por que é que então essas lições tão simples não são praticadas no meio do povo de Deus? Mateus 18, versículo 15 e 16. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Ora, o próprio Senhor Jesus Cristo aqui aplicando essa palavra lá de Deuteronômio ao contexto da igreja da nova aliança, que estava sendo estabelecida agora, trazendo para dentro dela também gentios, aqueles que não conheciam Deuteronômio, aqueles que não conheciam o Pentateuco. Tão simples, mas tão difícil de se cumprir. Quando nós aprendemos a respeito do pecado de outra pessoa, nós temos a tendência a realizar 2 atos extremos, e os 2 bem pecaminosos. Ou nós não fazemos nada a respeito daquilo, ou nós saímos correndo
para contar ao máximo de pessoas possível o que aconteceu e qual foi o pecado daquela pessoa. Parece que nós ainda não entendemos que isso aqui diz respeito não apenas ao pastor ou ao presbítero da igreja, mas a qualquer irmão na igreja, que é chamado e convocado para sim, com toda a brandura, observando para que ele também não caia no mesmo pecado, vá e confronte o seu irmão e tente fazer com que ele se arrependa, para que então ele ganhe a esse irmão. Um princípio claríssimo de não exposição desnecessária do pecado de alguém. Um princípio claríssimo de que essa confrontação, ela sempre segue esse processo. E caso esse primeiro passo, essa primeira etapa não seja cumprida, aí sim, eu vou para o segundo passo, no versículo 16, ainda mantendo discrição. O intuito aqui é de fato cobrirmos o pecado em amor o máximo possível. E é por isso então que, ainda nessa etapa, 2 ou 3 testemunhas são chamadas, cumprindo assim aquilo que Deuteronômio 19 já ensinava. Quando essas 2 ou 3 testemunhas são chamadas, aquela pessoa a que está em pecado e precisa se arrepender, ela já vai percebendo que a situação está ficando mais séria. E que caso ela não se arrependa, aí sim, o seu pecado é tornado público. Ela recebe uma disciplina diante da igreja, para que então ela tenha mais oportunidade ainda de se arrepender e de voltar à comunhão. E caso isso ainda não aconteça, o texto é claríssimo. Ela precisa ser retirada do meio do povo de Deus e considerada como gentil ou publicano. Duríssimo, tão duro e tão difícil de se aplicar, que várias igrejas, mesmo dentro da nossa denominação, não praticam a disciplina eclesiástica há anos, há gerações, talvez nunca praticaram, com a desculpa de que no século XXI isso não se encaixa mais com aquilo que as pessoas esperam de uma igreja. Os irmãos, nós olhamos para o que Cristo ensinou aqui e nós percebemos que Paulo estava corretíssimo em anunciar para a igreja de Corinto que quando ele chegasse, eles podiam ter a certeza de que o tratamento em disciplina não seria nem arbitrário e muito menos pessoal. E aí nós poderíamos perguntar, mas quem eram então essas outras testemunhas? Quem ajudaria Paulo para que ele realmente não fosse arbitrário? Para que ele não tomasse decisões de forma episcopal, como nós dizemos na teologia, mas sim de forma presbiteriana e conciliar. Ora, nós sabemos que, apesar da igreja de Corinto ter se desviado e várias pessoas terem rejeitado a Paulo, havia um remanescente ali. Havia um remanescente naquela igreja que certamente serviria como 2 ou 3 testemunhas para ajudar Paulo no tratamento daquela igreja. E é isso que nós percebemos hoje. Dentro de qualquer igreja, o Senhor Deus, ele sempre mantém um remanescente fiel, a não ser que aquela igreja de fato se torne anátema, completamente desviada dos caminhos do Evangelho. Enquanto há esperança, enquanto houver esse remanescente, aquela igreja ainda precisa ser confrontada, aquela igreja ainda tem uma oportunidade de arrependimento. E o mais interessante é que esse texto de Deuteronômio, ele é aplicado por Paulo num outro momento, não simplesmente para os membros da igreja, mas agora para a própria liderança. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 5. Vocês devem imaginar que pastores e presbíteros de uma igreja, eles são aqueles que primordialmente, prioritariamente, fazem a exortação, corrigem, devem ser modelos inclusive nisso.
E vocês devem imaginar então que esses presbíteros, quer docentes, quer regentes, eles muitas vezes não vão ser bem quistos, eles não vão ser bem recebidos, eles vão ser pessoas às vezes consideradas desagradáveis, porque estão fazendo o seu papel, estão preservando a igreja da impureza e assim por diante. Ou seja, você pode imaginar que talvez no meio da igreja, pessoas levantem falso testemunho contra aquele presbítero, simplesmente porque ela não gosta dele, simplesmente porque ele mexeu na ferida da sua família, simplesmente porque ele se acha mais santo do que outros. E é exatamente por isso que aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, Paulo vai ensinar a partir do versículo 19 o seguinte: não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Vejam que coisa maravilhosa. Mais uma vez, o mesmo princípio que Paulo lembra aqui aos Coríntios, foi aplicado lá, naquele momento, agora para a própria liderança. Um princípio maravilhoso. E a pergunta é: você está preparado para ser essa segunda ou terceira testemunha num caso de confrontação? Ou você prefere se esquivar das suas responsabilidades, sim, de cuidar do seu irmão? Será que você perguntaria, como Caim perguntou: sou por acaso o tutor de meu irmão? Querendo dizer que ele não tinha nada a ver com a morte de Abel ou com o seu próprio cuidado? E essa pergunta é claramente respondida para nós: sim, você é o tutor de seu irmão, você é responsável pelo seu irmão. E aprenda então de uma vez por todas a não apenas a confrontar o seu irmão, mas a ser confrontado também pelo seu irmão, em amor, na verdade, com brandura, sem dúvida alguma. Paulo disse, ele estava chegando, é um aviso: arrependam-se, o tempo é hoje. Evitemos o constrangimento, evitemos essas situações que de fato são ruins para a igreja no sentido humano. Não é fácil disciplinar alguém, não é fácil expor pessoas em seus pecados, mas é necessário que seja feito para o bem da igreja e para a glória de Deus. Se você está em pecado grave nessa noite, ou em qualquer outro tipo de pecado contínuo, por favor, deixe esse pecado. Se você precisa de ajuda para isso, procure alguém, busque alguém. Saiba que no Evangelho a esperança é exatamente essa. O Evangelho ele manifesta a graça de Deus a ponto de fato, nos livrarmos de qualquer amarra pecaminosa. Nós não somos mais escravos do pecado. Romanos capítulo 6 diz isso claramente. É por isso então que Paulo não para no aviso da confrontação, mas ele fala da realidade da confrontação no versículo 2. Ele diz: já o disse anteriormente e torna a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais, que, se outra vez for, não os pouparei. Aqui então Paulo fala mais uma vez dessa segunda vez que ele esteve lá em Corinto, dessa segunda visita. Ele já havia naquele momento sido duro, ele já havia naquele momento sido rígido, e ele não foi bem recebido. E ele espera então agora que seja diferente. Primeiro, que haja arrependimento e que ele não precise tratar qualquer pessoa com disciplina. Mas caso seja necessário, ele não está aqui fazendo uma ameaça vazia. Uma ameaça como nós pais aqui presentes nessa noite fazemos diariamente com os nossos filhos. Quantas vezes, mas quantas vezes os nossos filhos fazem coisas erradas e nós simplesmente dizemos: olha que eu vou lhe pegar, olha que eu vou lhe disciplinar, olha que eu vou lhe bater, e a disciplina não vem.
E a correção não vem. E fica o pai jogando para a mãe jogando para o pai, e assim por diante, e os nossos filhos aprendendo que a ameaça é vazia. Que esses pais são tão molengas e acham que nos amam tanto, que preferem deixar de nos corrigir do que nos corrigir e assim de fato nos amar. Paulo não está aqui sendo o cão que ladra, mas não morde. Ele vai morder, e ele vai morder muito pesadamente. Provérbios 13, versículo 24, por favor, sejamos lembrados também nessa noite, dessa lição maravilhosa. Provérbios 13, versículo 24. O que retém a vara odeia a seu filho. A sua tradução está, provavelmente aborrece. Todas as vezes que você perceber a palavra aborrecer, pode ter certeza que no hebraico ou no grego é odiar. É a tradução já tentando amenizar as coisas. O que retém a vara odeia a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Paulo amava a igreja de Corinto. Paulo amava a igreja de Corinto e não a odiava, como os falsos apóstolos a odiavam. Os falsos apóstolos jamais corrigiriam Corinto. Os falsos apóstolos jamais disciplinariam Corinto. Eles achavam isso um absurdo, mas Paulo não. Paulo diz decididamente aqui, como um pai para aquela igreja: não os pouparei. O verbo aqui é gravíssimo. Se você compara esse verbo aqui do grego no Novo Testamento com o grego clássico das histórias de guerra, dos relatos bélicos, você vai ver que esse verbo poupar aqui era exatamente aquilo que um general fazia ou não com um exército conquistado. Ele tinha o poder de poupar ou não, de aniquilar ou deixar viver aqueles que tinham sido dominados no meio da guerra. E Paulo diz exatamente a mesma coisa. Com a autoridade dada a ele por Deus, como um verdadeiro apóstolo, que tomaria consigo, sim, 2 ou 3 testemunhas do meio do povo de Deus ali, ele não pouparia quem quer que fosse. É por isso que ele diz: eu digo aos que outrora pecaram e a todos os mais. Paulo não agiria com parcialidade. Paulo não agiria com nepotismo. Ou seja, Paulo não respeitaria o filho da pessoa mais rica daquela igreja, ou o familiar daquele que era um líder da igreja. Não. Até mesmo daquele povo que era considerado remanescente em Corinto. Se eles também merecessem a disciplina, eles não seriam poupados. Não há absolutamente ninguém na igreja, nem o ministro da palavra na igreja, que não possa ser disciplinado, que não venha a ser disciplinado e tratado caso se encontre em pecado. É por isso que Paulo fez aquela recomendação lá atrás, de como se deve lidar com os presbíteros, mesmo se esses se encontrarem em pecado. Paulo está nos dando aqui uma visão gloriosa e maravilhosa do que é essa disciplina bem aplicada pelo poder de Deus. E eu faço uma aplicação agora a nós, presbíteros desta igreja, principalmente nós. Precisamos de coragem, precisamos de sabedoria, precisamos de imparcialidade naquilo que diz respeito ao tratamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Me embrulha o estômago todas as vezes que alguma coisa acontece e eu sei que isso inevitavelmente vai acabar até mesmo em uma disciplina pública. Não é prazeroso, jamais. Mas é algo que nós devemos fazer. Do contrário, deixemos o ofício. Do contrário,
Oremos então para que Deus levante outros homens que venham a cumprir exatamente aquilo que um presbítero verdadeiro e fiel precisa fazer. E nós, enquanto membros da igreja, precisamos entender também isso. É fácil nos submetermos ao presbiterato de uma igreja quando tudo vai bem. Mas o que vai acontecer, meus irmãos, quando os presbíteros dessa igreja começarem de fato a estar mais na casa de vocês, a conviverem mais com vocês, a conhecerem um pouquinho melhor a realidade do dia a dia de vocês? Vocês estão preparados para isso? A família de vocês, o lar de vocês, a vida de vocês é uma vida íntegra, impecável? Ou ela precisa ser tratada até com disciplina, se assim necessário for? Paulo deu o aviso. Paulo ladrou e ele vai morder. Não é uma ameaça vazia. E finalmente aqui ele dá a razão para fazer isso, a motivação, a base, o poder da confrontação, versículos 3 e 4. Onde está esse poder? Não está no presbiterato em si, não está no pastor que ganha no grito, não está naquele que fala um pouco mais alto e as coisas parecem ser resolvidas, não está no mais influente da igreja. O poder da confrontação está exatamente aqui, nas palavras de Paulo. É por isso que Paulo faria o que ele prometeu fazer. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Impressionantemente, Paulo está aqui ainda lidando com uma acusação dos falsos apóstolos, que era então recebida por aqueles coríntios. Você pode entender então no versículo 3 claramente. Aqueles falsos apóstolos minaram tanto o coração dos coríntios, que eles nem sequer agora consideravam Paulo como alguém autenticamente chamado por Cristo para pregar o Evangelho. Os falsos apóstolos convenceram os coríntios de que o poder de Cristo não estava em Paulo. Ele era fraco. Ele podia até escrever muito bem, mas quando ele pregava, ele era muito fraco. E eles chegaram a dizer então, sabendo que Paulo voltaria àquela igreja: ele é tão fraco, mas tão fraco, o poder de Cristo não está nele, que quando ele voltar, ele não vai fazer absolutamente nada a respeito do pecado de vocês. Como é que você receberia uma informação assim? Um pai de família, um marido, um líder do lar: meu pai não faz nada. Meu marido, ele pode até ameaçar, mas nunca cumpre. O presbítero da primeira igreja, só a boca para fora. O pastor então, e é exatamente essa acusação que Paulo estava recebendo. E talvez no nosso caso aqui, nós até justifiquemos essas acusações, mas não Paulo. E ele vai mostrar então, sendo tentado a vencer aquela discussão, ou tentar vencê-la pelo seu orgulho, deixar que a carne falasse mais alto, ele fala: não. Vocês querem prova de que Cristo fala por meio de mim? Olhem para as suas vidas. Se vocês são crentes hoje, é porque então Cristo não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Argumentação sensacional. Paulo está aqui voltando lá para 1 Coríntios, por favor, volte também. 1 Coríntios, capítulo 2.
Paulo argumenta, mostrando que os próprios coríntios, caso fossem regenerados, aquilo era a prova de que Paulo realmente tinha o poder de Cristo nele. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Se você está aqui nessa noite, e você sabe que Jesus Cristo habita em seu coração, então saiba que esse mesmo Jesus Cristo foi quem levantou os presbíteros desta igreja para agirem exatamente como Paulo agiria aqui, pelo poder do Espírito Santo, e focando sempre naquilo em que nós encerramos a mensagem e onde Paulo termina a sua argumentação no versículo 4, apontando para a cruz de Cristo. Meus irmãos, nós acabamos de cantar: as exigências da justiça foram pagas por Cristo. As consequências da justiça que nós tanto desejamos para os outros e que servem para nós também, foram depositadas em Cristo. E aqui no versículo 4 ele diz: porque de fato foi crucificado em fraqueza. Sim, leia o Salmo 22, Isaías 53 e tantos outros textos da Escritura mostrando o quanto Jesus Cristo foi rejeitado, humanamente falando, considerado um fraco. Ele que salvou outros era incapaz de salvar a si mesmo. Que rei é esse? Que Messias é esse? Homem de dores, um carpinteiro de Nazaré, ridicularizado e nada fazendo a respeito disso. É nessa fraqueza toda que ele é crucificado. É exatamente quando o povo, os ímpios, olham para aquela cruz e percebem ali: onde está Deus? É exatamente ali que Deus se manifesta. E assim Paulo diz: contudo, vive pelo poder de Deus. Ele morreu na fraqueza, foi crucificado na fraqueza, mas foi levantado pelo poder de Deus. O verbo viver aqui não diz respeito ao que está acontecendo com Cristo agora, mas diz respeito à sua ressurreição. Foi ressuscitado pelo poder de Deus. Aí está o poder, aí está a grandeza, aí está a resposta para tudo o que nós consideramos grande, poderoso e valoroso. Diante disso, perde todo o seu valor. E vejam que coisa maravilhosa. Paulo conclui dizendo: porque nós também somos fracos nele, mas viveremos, seremos ressuscitados com ele para vós outros, pelo poder de Deus. Que confrontação maravilhosa! A confrontação na cruz de Cristo, onde absolutamente todos, sem exceção, os meus pecados são cobertos por aquele sangue maravilhoso, e tão cobertos que quando eu morrer e o meu corpo estiver na sepultura, a minha alma estará com ele no paraíso, aguardando a ressurreição daquele corpo, vítima das misérias e mazelas do pecado. Que esperança maravilhosa! É assim que nós devemos olhar para o poder que nos leva à confrontação de pecado,
para que nós caminhemos cada vez mais, sendo capazes de demonstrar o que é o verdadeiro poder. E eu volto a dizer que o poder naquela ilustração não está nas medalhas conquistadas, não está nos recordes quebrados, mas estaria na boca daquele menino tão imaturo, que deveria ter confessado: eu menti mesmo, eu sou um mentiroso, e a minha vida não significa absolutamente nada sem Jesus Cristo. É claro que nós estaríamos esperando demais. Ele não é cristão. O Michael Phelps, até onde nós sabemos, não é cristão. A Katie Ledeck, até onde nós sabemos, não é cristã. Não interessa as conquistas que eles têm, eles de fato são fracos e não serão ressuscitados para a vida eterna, que é o que mais importa. E a pergunta nessa noite é: por que nós então, que já fomos ressuscitados com Ele, tamanho o poder da sua vida em nós, por que nós continuamos não confrontando os nossos pecados pelo poder de Deus, que em Jesus Cristo morreu em fraqueza, mas ressuscitou em glória e em poder? Que Ele de fato nos traga a maturidade espiritual e sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. Vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado porque nessa noite nós fomos lembrados pelo Teu Santo Espírito do quanto nós somos pequenos, do quanto nós somos frágeis e do quanto nós fingimos ser alguma coisa. A nossa maquiagem, a nossa roupa, as nossas máscaras, elas caem por terra nessa noite. E nós temos o privilégio de nos escondermos mais uma vez somente em Cristo Jesus, na sua cruz maravilhosa e principalmente na sua ressurreição gloriosa. Obrigado porque o Teu Santo não viu corrupção, como nós cantamos no Salmo 16. E essa é a nossa realidade também. Ó Deus, te rogamos para que a Tua justiça continue sendo feita de fato, não só no meio da igreja, mas em toda a sociedade. Não importa quem seja julgado, quem esteja sendo julgado, mas que essa justiça, ó Deus, possa sempre apontar para a justiça de Cristo, que é dada graciosamente a todos aqueles que creem. Que nessa noite não saia absolutamente ninguém daqui deixando de confiar somente nessa justiça, nesse amor maravilhoso, que continua nos confrontando até chegarmos à maturidade, à perfeita varonilidade de Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém.